Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto e sejam bem-vindos de volta ao mini curso de Python. Vamos começar essa videoaula falando um pouquinho sobre variáveis. Bem, variáveis basicamente são espaços de memória que permitem o armazenamento de informações na memória do computador. É como se fosse uma caixinha em que você coloca alguma informação. Por exemplo, nós temos aqui uma variável cujo nome é nota e que apresenta um conteúdo, um dado, que no caso seria 10. Essa variável poderia ser contida por qualquer valor, como 9, 8, e o conteúdo que ela apresenta determina o seu tipo. Mas como assim o seu tipo? Bem, cada variável é dotada de um tipo diferenciado. Cada linguagem de programação trata o espaçamento de memória de uma forma diferente. No Python, o tipo de uma variável é determinado a partir do tipo da informação que ela está guardando. Por exemplo, aqui nós temos uma variável chamada nome, cujo conteúdo dela é composto por uma string, Augusto. Já aqui nós temos uma variável cujo nome é idade e o seu conteúdo seria um inteiro, um valor inteiro, 21. Então, essas informações que são guardadas pelas variáveis podem ser de diferentes tipos que vão influenciar no tipo da variável. Os tipos de variáveis podem ser diversos. No Python, nós podemos dar ênfase aos seguintes tipos: string, inteiro, float e booleano. Por exemplo, a variável de nome, nome, é contida por um valor, por um conteúdo, cujo tipo é string. Augusto é uma cadeia de caracteres, uma palavra. Portanto, o tipo dessa variável também é de tipo string. Já a variável idade é contida pelo valor 23, que é um valor numérico positivo, que também poderia ser negativo. Isso é uma variável de tipo inteira. Já a altura é de tipo float, pois ela é contida por um valor racional real, que de forma superficial podemos dizer que seria um valor quebrado. Já a variável vivo é contida por um valor booleano, um valor de verdade, que pode assumir duas formas, true ou false. No caso, nós temos vivo como contendo o valor true. E em seguida a variável sangue, que contém uma string representada pelo nome O positivo. Bom, quando não fazemos ideia qual o tipo de uma variável com quem queremos trabalhar, com que estamos trabalhando, usando no desenvolvimento do nosso programa, nós podemos utilizar uma função, que seria a função type. Essa função nos denota qual o tipo daquele dado que você passa como argumento. Por exemplo, aqui nós passaríamos a variável x e a função retorna um valor inteiro. Portanto, essa variável x é de tipo inteiro. E assim segue, a variável y é de tipo float e a z é do tipo string. É bacana mexer com essa função agora no começo para entender melhor como é que funciona essa ideia de variáveis e tipos de variáveis, assim como nós podemos manusear as mesmas. Por exemplo, fazendo algumas operações que vocês vão aprender mais na frente. Então, por exemplo, aqui em nosso programinha, nós temos essas variáveis contidas por esses conteúdos após o sinal de igual. E, por exemplo, se nós quisermos saber qual o tipo daquela variável nome, nós chamamos a função type e passamos a variável nome. Ao executarmos, vimos que o tipo dessa variável é string. E dessa forma nós podemos fazer para as demais variáveis, como altura. Ao executarmos o programa, percebido que o tipo daquela variável é float. E fazendo o mesmo para a variável idade, nós obtemos como resultado tipo inteiro. Vejam só, se eu colocar o ponto zero aqui, vocês podem perceber que o tipo dessa variável passa a ser tipo float. Porque por mais que 23 e 23.0 sejam a mesma coisa matematicamente,
a nível de linguagem de programação, esses valores eles têm que ser bem definidos para que o manuseio e a aplicação dessas variáveis sejam feitas de forma correta e que nenhum erro ocorra durante a execução de um programa. Portanto, 23.0 e 23 podem significar a mesma coisa matematicamente, mas a forma como explicitamos influencia no tipo do dado. Bom, um outro conteúdo que vamos abordar na videoaula de hoje são os operadores aritméticos, que seriam esses operadores aqui. Eles são sinais que representam essas operações matemáticas, que não fogem das operações que nós realizamos aqui no mundo real. Seriam de soma, subtração, multiplicação, divisão e assim vai. Dando ênfase para esses três operadores, que seriam os mais diferentes, que é o de resto de divisão, no caso seria o que sobra a partir de uma operação de divisão, o exponencial, que seria, por exemplo, 3 elevado a 8, seria 3, depois os dois asteriscos, e o 8. E o valor de quociente, que seria o quociente de uma divisão, representado pelas duas barras, uma do lado da outra. Então vamos só ilustrar aqui para depois partirmos para uma operação mais prática no Google Colab. Se nós temos a seguinte operação matemática: 10, perdoem minha letra, dividido por 5. Temos que o quociente dessa operação de divisão seria, no caso, 2, porque 5 vezes 2 dá 10. E como sobra, não teríamos nada. Portanto, reaproveitando aquele nosso programinha, nós teríamos aqui, por exemplo, 10 e queremos saber o quociente da divisão entre 10 e 5. Então, nós botamos as duas barras e 5. Ao executarmos o programa, é perceptível que a resposta deu 2. Agora vamos testar para o resto da divisão. Sabemos que o resto da divisão é representado pelo sinal de porcentagem. Então, ao executarmos esse programa, nós vamos obter o resultado 0. E dessa forma, nós vamos mexendo no programa e obtendo as respostas às operações a partir dos operadores aritméticos. Por exemplo, 2 elevado a 3, nós sabemos que é 8. Ao executarmos esse programa, nós obtemos a resposta. E com isso, nós podemos fazer estas diversas operações matemáticas, sempre respeitando, obviamente, a ordem de prioridade a partir do sinal de multiplicação e divisão em cima do de mais e de menos, e os valores separados por parênteses. O que eu quero dizer é, tipo, se eu tenho uma seguinte operação, 6 mais 5 vezes 3. Nós sabemos que pela ordem de precedência, o sinal de multiplicação é mais importante que o sinal de mais. Portanto, essa operação aqui vai estar 5 vezes 3 dá 15, mais 6, 21. E obtemos como resposta 21. Mas caso queiramos fazer a operação de soma primeiro, nós podemos botar os parênteses aqui, em seguida executar o programa e obtemos como resposta 33. Pois 6 mais 5, que resulta em 11, vezes 3 dá 33. Um outro assunto que eu queria comentar com vocês rapidamente, só para acabar essa videoaula, são os operadores relacionais. Os operadores relacionais são esses operadores representados por esses sinais. Eles basicamente são operações de decisão. Eles calculam valores de verdade para operações. Não foge, de novo, não foge nada do mundo real. É a mesma coisa, basicamente. Por exemplo, esse sinal aqui com a boca aberta para lá é o maior que, e esse aqui é o menor que. Já esse é o igual a, perceba que ele é a diferença do operador de atribuição, quando é apenas um igual. Esse seria maior ou igual a, esse menor ou igual a, e esse diferente de. Por exemplo, se eu tenho 5 e 3 do outro lado. 5 é diferente de 3. Mas como funciona? Por exemplo, nos operadores aritméticos, nós temos operações matemáticas
que obtemos como resultado valores. Já nos operadores relacionais, nós vamos obter como resultado valores de verdade, que seriam verdadeiro ou falso. Como assim? Por exemplo, reutilizando de novo aquele programinha. Vamos dar um wipe aqui. Se nós obtermos o seguinte, seguinte operação, 3 menor que 4. Esse aqui é um operador relacional. Nós vamos obter como resposta a esse programa true, pois 3 é menor que 4. Se eu botar 3 é menor ou igual a 4, que é outro operador relacional, menor ou igual que, nós vamos obter como resposta true. Já se nós colocarmos aqui 3 diferente de 3, sabemos que isso aqui é falso, pois 3 é igual a 3. Então, o resultado dá falso. Já se nós colocarmos aqui o operador relacional de igualdade, obtemos como resposta true. E com isso nós podemos fazer diversas operações relacionais que vão ser importantes quando nós formos aprender sobre desvios condicionais, um assunto que vai ser trabalhado mais para frente. Na outra aula nós vamos falar um pouquinho também sobre operadores lógicos. E esse conceito de operadores relacionais tem que estar bem fixado para quando formos trabalhar com assuntos com operadores lógicos. Uma coisa importante que vocês têm que se atentar é que esses operadores relacionais, eles trabalham com valores de verdade. Portanto, vocês podem aplicar aqui outros valores que não sejam apenas os numéricos. Por exemplo, eu posso botar aqui um valor booleano, como true e false. Eu sei que true é diferente de false. Portanto, essa expressão aqui vai nos retornar falso. Aqui. Já que se eu colocar esse operador relacional, nós vamos observar que essa expressão nos vai retornar o valor true, pois true é diferente de false. E dessa forma nós podemos trabalhar também com as variáveis. Por exemplo, posso botar aqui variável 1 como sendo true. Ela é uma variável tipo booleana, cujo conteúdo é true. E variável 2 como sendo false. E aqui nós substituímos essas variáveis. Dessa forma, reutilizando no programa. E obtemos que essa expressão nos retorna true, pois variável 1, que é true, é diferente de variável 2, que é false. E é isso aí, galerinha. Obrigado pela atenção de vocês. Curtam, se esqueçam, não, se inscrevam, compartilhem e não se esqueçam de fazer o exercício que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição. Até o próximo vídeo.